Boa tarde, pessoal. Vamos tratar neste vídeo do concurso formal, dentre as espécies de concurso de crimes existentes no Código Penal. A segunda que o Código Penal reporta é o concurso formal, também conhecido como concurso ideal, previsto no artigo 70. O concurso formal ele acontece quando o agente pratica 2 ou mais crimes através de uma só conduta, uma só ação ou uma só omissão, podendo esses crimes serem idênticos ou não. Então, por exemplo, só para ilustrarmos aqui, imaginemos que o sujeito dirigindo um automóvel, ele perca o controle do veículo, dirigindo imprudentemente, em velocidade acima do limite permitido. Ele perca o controle do veículo e atropele um grupo de pessoas que esteja à margem da rodovia. E ali ele mate 2 ou 3 pessoas, lesione mais 2 ou 3. Então, mediante uma só ação, que foi uma só conduta imprudente, ele praticou 2 ou 3 homicídios culposos, 2 ou 3 lesões corporais culposas. É um exemplo que ilustra bem a hipótese de concurso formal. Então, uma só ação acarretando 2 ou mais fatos criminosos a partir dela. O concurso formal, segundo a regra do artigo 70, o concurso formal ele é uma majorante, prevendo o artigo 70 um acréscimo de 1/6 até a metade, e óbvio, por ser majorante, esse acréscimo se dá na terceira fase da dosimetria. Mas aqui tem uma curiosidade que é importante a gente reportar. O concurso formal, depois o crime continuado a mesma coisa, mas o concurso formal ele é considerado uma majorante imprópria. O termo é esse, majorante imprópria. Porque, na verdade, ele, apesar de constituir, de se traduzir numa majorante, ele, na verdade, ele representa um benefício para o agente quando se compara a forma como nós temos o acréscimo da pena com o que haveria de pena caso tivéssemos a aplicação cumulativa das penas para cada crime praticado através dessa conduta. Então, se nós pegássemos os crimes isoladamente e somássemos a pena, daria pena maior do que a aplicação da majoração em decorrência do concurso formal. Por isso que ele, concurso formal, isso também vai acontecer com o crime continuado, eles são conhecidos, são tratados como majorantes impróprias, por conta de serem, na verdade, não um prejuízo, mas um benefício para o réu. O concurso formal, assim como ocorria também com o concurso material, o concurso formal ele pode ser homogêneo ou heterogêneo. Homogêneo se os crimes praticados através desta conduta forem todos da mesma espécie, crimes idênticos, melhor dizendo, que é a expressão que o Código usa, crimes idênticos. E o concurso formal heterogêneo ocorrerá quando os crimes decorrentes dessa ação, dessa conduta, eles forem diferentes. Então, uma lesão corporal culposa em um homicídio culposo, nós temos um concurso formal heterogêneo. 2 homicídios culposos ou 2 lesões corporais culposas, nós vamos ter concurso formal homogêneo. Então, quando os crimes são idênticos, homogêneo. Quando crimes são diferentes, heterogêneo. A majoração da pena se dá de 1/6, no mínimo, e no máximo a metade. Como é que se calcula? Como é que o legislador manda calcular? Se forem crimes com penas diferentes, a base de cálculo para a incidência da fração será a mais grave. Então, um homicídio culposo e uma lesão corporal culposa,
o homicídio culposo tem pena mais grave que a lesão corporal culposa. Então, a base para o cálculo será o homicídio culposo. Se as penas forem iguais, né, dois homicídios culposos, aí o juiz tem que utilizar apenas um deles para formar a base de cálculo. Então, se os crimes tiverem penas diferentes, a base de cálculo será a mais grave. E se forem penas iguais, penas idênticas, então apenas uma delas. O critério de majoração é importante que a gente compreenda bem. A lei não fala, a lei não estabelece dentro dessas margens como é que se calcula, se é um sexto, se é um terço, se é metade, enfim. Isso não está dito pela lei. Ela apenas diz que, em razão do concurso formal, deve ser aplicada uma majoração de um sexto a um meio, a metade da pena. Então, o melhor critério, que pelo menos é aquele que boa parte da doutrina e da jurisprudência acaba utilizando como sugestão, leva em conta, na verdade, o número de infrações. Então, você tem uma infração que é a infração base, e a partir dela vocês têm as infrações adicionais, infrações a mais do que a infração base. Então, por exemplo, se eu tiver 2 crimes, eu vou ter um crime que será o base e um adicional, um crime a mais do que esse base. E aí surge, então, a sugestão do critério, né, que muitos incorporam como a melhor forma. Uma infração a mais do que a infração base, 2 no total, mais um sexto. 2 infrações a mais do que a infração base, então 3 no total, um terço. 3 infrações a mais do que a infração base, ou seja, 4 no total, metade. E aí nós chegaríamos no limite. Então, com 4 infrações, uma base e 3 adicionais, nós chegaríamos na fração máxima de aumento. E aí surge um problema para muitos que dizem que a partir, então, da 4ª infração, você entra numa zona de impunidade, porque praticar 4 infrações ou praticar 10, você não teria margem nas frações incidentes para gerar punição mais elevada. E a única forma em que poderia ainda gerar algum impacto na pena essas infrações além da 4ª, né, 5ª, 6ª, 7ª, enfim, seria utilizá-las como circunstância judicial lá no campo das consequências do fato e gerar aí uma pena na primeira fase da dosimetria, utilizando esse excedente de condutas e justificando dessa forma como uma justificação suficiente para elevar a pena base acima do mínimo legal. Depois nós temos um outro item importante a tratar ainda, que é o concurso formal imperfeito, que ele está na 2ª parte do caput do artigo 70. Ele envolve apenas crimes dolosos, então não se aplica a crimes culposos, só a crimes dolosos, e ocorre da seguinte maneira: quando o agente, embora pratique uma ação só, ele alcance resultados diferentes com desígnios autônomos, por exemplo, o sujeito ele vê 2 inimigos dele caminhando um na frente do outro, e ele resolve: eu vou dar um tiro no da frente, a bala transfixa e vai pegar também o segundo. E aí eu mato os 2 com um tiro só. Ele, na verdade, ele tem um desígnio homicida contra o primeiro e um desígnio homicida contra o segundo. Então, ele tem desígnios autônomos, um desígnio em relação a cada qual. Então, nesse tipo de caso, nesse tipo de situação, é que incide o concurso formal imperfeito. Porque quando os crimes são dolosos e eles decorrem da utilização de desígnios autônomos, as penas elas não devem ser aplicadas na forma de concurso formal, mas sim aplicadas de maneira cumulativamente igual ao concurso material. Ou seja, aplica-se a pena em relação ao crime praticado contra o
o inimigo que estava na frente e a pena aplicada com relação ao inimigo que estava atrás na sua integralidade. Não se utiliza o sistema de fração do concurso formal, mas sim o sistema cumulativo do concurso material. Isso quando nós temos crimes dolosos, como decorrência da única ação, e crimes dolosos praticados com desígnios autônomos, ou seja, com uma vontade direcionada a cada uma das vítimas. E, por fim, ainda nós temos no parágrafo único do artigo 70 a questão do limite da pena no concurso formal. A incidência, pela regra desse parágrafo único do artigo 70, a incidência do concurso formal, ela não pode gerar pena maior do que aquela obtida com o uso da regra do concurso material. O concurso formal, a rigor, ele é para ser, como eu disse lá no início, um benefício para o réu. Apesar de ser uma majorante, é uma majorante imprópria que traz um benefício para o réu. Então, a pena que seria gerada pelo concurso material, ela é o limite. Se eu utilizar a regra do concurso formal e a aplicação da fração, ainda que seja a fração mínima, gerar uma pena final maior do que a pena que seria aplicável cumulativamente, caso se aplique o concurso material, então essa cumulatividade do concurso material ela é o teto, ela é o limite. Então eu tenho que aplicar a cumulatividade e deixar de aplicar a regra do concurso material pelo fato de gerar uma pena mais alta do que a pena do concurso material. Então, essas são as principais considerações a respeito do concurso material, do concurso formal, desculpe.